Havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas e de múltiplas maneiras, aprove a Ele, nestes últimos dias, falar-nos através do seu Filho Jesus. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Uma das grandes formas de Deus falar é através das Escrituras Sagradas. Você conhece as Escrituras Sagradas? Você examina o texto sagrado? Você tem procurado desenvolver uma prática de leitura da Bíblia todos os dias, todas as semanas? A Bíblia é um livro espiritual. Por mais que possamos atribuir sobre a Bíblia elementos da antropologia, da arqueologia, da história, da geografia, de comportamento humano, a Bíblia é um livro espiritual. E porque é um livro espiritual, ela pode tão somente ser compreendida por homens espirituais, por homens que nasceram de novo, por homens que se permitiram ter uma experiência no seu homem interior com a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro chama essa experiência de regeneração. Jesus chama essa experiência de novo nascimento. Talvez você não saiba, mas a obediência de Cristo naquela cruz possibilitou-nos a justiça de Deus ser aplicada em nossa vida. O que é isto? O texto de Romanos, capítulo 5, nos afirma que a desobediência de um só homem, Adão, trouxe a morte a todos os homens. Reconheça neste momento que morte, no texto sagrado de Romanos, capítulo 5, significa dizer separação. Quando Adão desobedece, transgride a lei de Deus, dada por Deus no jardim do Éden, toda a descendência humana, a partir de Adão, recebe a natureza do pecado, a semente do pecado em seu coração. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o texto de Romanos também nos afirma que se pela desobediência de um só homem, a morte, a separação, o pecado veio a todos os homens, a obediência de um só homem trouxe a justiça a todos os homens. Talvez você possa refletir sobre esta análise e pensar: eu não estava no jardim do Éden quando Adão transgrediu, mas também eu não estava no jardim do Calvário, no monte do Calvário, quando Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? E ao afirmar aquela frase, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus não havia desamparado Jesus, o Filho de Deus, mas o Filho de Deus, naquela cruz, se torna o que nós éramos, pecado. Se torna o que nós éramos, filhos de Adão. Se torna o que nós éramos, maldito, separado de Deus. E Deus não tem comunhão com o pecado. E ele morre, a nossa morte, para que em troca recebamos a sua vida. Naquela cruz, Jesus não tinha do que morrer. Eu e você não tínhamos do que viver. Naquela cruz, ele estava separado do Pai, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Naquela cruz, ele se torna maldição, para que a bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão, que do descendente dele viria aquele que abençoaria todas as nações da terra. E esse que abençoaria todas as nações da terra seria Cristo, e de Cristo viria o seu Espírito, o Espírito do homem perfeito, que restauraria a imagem de um homem com a imagem do Filho de Deus perdida em Adão. Em Adão, nós perdemos a comunicação, a comunhão, o relacionamento com Deus. Em Cristo, naquela cruz, todas as coisas foram restauradas. Em Cristo nós temos livre acesso a Deus. O que nos impedia de termos comunhão com o Senhor foi o pecado.
E a desobediência de um só homem trouxe a separação de todos os homens em relação a Deus. Mas Deus, naquela cruz, leva o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quero desafiar o seu coração. Só há uma maneira de Deus reatar o nosso coração e o nosso relacionamento com Ele. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Quando Adão peca, ele se esconde, toma para si folhas de figueira e Deus vai ao seu encontro, o procura e indaga: Adão, onde estás? A resposta de Adão é incisiva: eu estive com medo, tive medo ao ouvir a sua voz e me escondi. Qual a razão do medo? O medo nos traz também a insegurança, nos traz o vazio existencial, nos traz a lacuna, e é esta grande lacuna, como consequência do pecado em nosso coração, que nos foi outorgada através da transgressão de Adão. Na perspectiva bíblica, existem dois homens, Adão e Cristo. O primeiro Adão foi criado à imagem de Deus, mas ao transgredir e pecar, ele gera agora, a partir do capítulo 5, verso 3, homens e mulheres à sua própria imagem. Mas o texto nos afirma em Gênesis 1, 26, que quando Deus criou o homem, ele o criou à sua própria imagem e à sua semelhança. E pela queda, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar na narrativa de Gênesis, no capítulo 5, verso 3, que esse homem vai gerar filhos à sua própria imagem, à sua própria semelhança do pecado. Davi disse no Salmo 51, eu nasci em pecado, e em pecado a minha mãe me concebeu. De fato, quando Jesus conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, ele afirma que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos chegou a argumentar pensando que talvez ele deveria voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo. Nada disso. Jesus dá a réplica e diz, não, Nicodemos, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Para vermos o reino de Deus, para termos essa perspectiva que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração, não temos condições de voltarmos ao ventre da nossa mãe. As Escrituras nos afirmam que não há nenhuma possibilidade de regressarmos a esta terra, até mesmo a outra época da vida. Não. A Bíblia diz que essa é a época, esse é o tempo, hoje é o dia da salvação. Da mesma forma que você e eu fomos gerados um dia, biologicamente, de dois elementos, do óvulo e do espermatozoide humano. Na união desses dois, da célula zigoto, o embrião, foi gerado em 39 semanas, 40 semanas, um homem, uma mulher. Porém, este homem e esta mulher, ao nascer, trazem dentro de si a imagem do pecado. Já nascemos em pecado. Já nascemos com a semente do pecado pela desobediência de Adão. Mas em Cristo nós temos boas novas. Paulo diz em Romanos 5, 18, que a desobediência de um homem trouxe a condenação a todos. A obediência de um só homem, o último Adão, Jesus, trouxe a justiça a todos os homens. Quero desafiar o seu coração. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça o Evangelho. O Evangelho nos traz para uma realidade singular e significativa. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você vai perguntar, pastor, mas o que devo fazer? Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Naquela cruz, Jesus se tornou o que nós éramos, filho do pecado,
para nos outorgar a sua identidade e natureza após a ressurreição, filhos de Deus. Hoje nós somos filhos criados à imagem de Deus, mediante a obra salvífica e vicária, a morte vicária de Cristo Jesus. Uma morte substitutiva. A sua morte não foi um acidente. A sua morte não foi algo planejado pelos homens desta terra. Tentaram matá-lo por diversas vezes, mas Jesus foi incisivo em afirmar: ninguém tira a minha vida. Eu recebi do Pai uma ordem para dar a minha vida, e do mesmo Pai eu recebi uma ordem para reassumir a minha vida. Qual homem poderia dar a sua vida em prol de que todos os homens fossem salvos? Pois todos trazem a semente do pecado. Mas ali estava um homem, nascido de uma mulher, mas sem a semente do pecado. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 12, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dará fruto. Mas se morrer, dará muitos frutos. Deus só tinha um único filho. E esse unigênito, apresentado em João 3,16, ao ressuscitar, se torna o primogênito de uma nova criação. Nova criação porque Adão foi aquele que seria o mordomo, aquele que governaria sobre a terra, gerando homens e mulheres à imagem de Deus e governando com o governo de Deus sobre a terra, juntamente com os demais homens. Mas ao pecar, o pecado traz como consequência a separação. E Jesus vem restaurar, possibilitando-nos um novo nascimento, uma regeneração do nosso coração e nos inserindo numa nova criação. Em Cristo, sua vida pode ser restaurada. Quero aprofundar estas verdades sobre o plano da salvação, para que, através destas verdades, você e eu tenhamos princípios, fundamentos, critérios para ouvirmos a voz de Deus. Jesus foi um homem enviado por Deus. Foi um homem nascido de uma mulher. Não foi gerado biologicamente de um óvulo e de um espermatozoide. Mas ele veio como todos os homens vieram, nascido de uma mulher. Cresceu como homem, viveu como homem, foi tentado em tudo como homem, mas com uma diferença: não pecou. Porque dentro dele a natureza do pecado não existia. Ele foi tentado porque ele passa a ter, na medida que ele nasceu, um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu. E esse corpo foi instrumento de queda. Jesus teve um corpo semelhante ao meu corpo, ao seu corpo. Como Deus, ele não teve sede, como Deus, ele nunca se cansou, nunca teve fadiga. Mas como homem, Jesus teve sede. Como homem, Jesus teve cansaço. Como homem, Jesus foi tentado. Como Deus, jamais ele pôde ser tentado. Porque dentro dele não havia a natureza do pecado. É esta vida que o autor de Hebreus chama de uma vida indissolúvel, que faz com que Jesus vá à cruz, entregue a sua vida por nós. E ele mesmo disse: tomai deste cálice, este cálice é o meu sangue, a minha vida, e muito me alegro em beber deste cálice convosco. Horas depois, antes da sua morte, antes mesmo do seu julgamento, Jesus vai ao jardim do Getsêmani, chora por 3 vezes, pelo menos por 3 horas. O evangelista Lucas, que Jesus diz que o texto afirma que Jesus se debruçou em oração, orando por mim, orando por você. E no momento de fragilidade, de fraqueza pela sua carne, quem era capaz de enfrentar a morte, os algozes, o calvário, a cruz, como um homem, ele chega a afirmar: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Naquela hora, Jesus estava por afirmar que aquele cálice que ele havia bebido com alegria, de dar a sua vida por nós, agora ele começa a sentir em seu coração a separação de Deus,
o momento crucial em onde ele iria entregar a sua vida e ficar separado do Pai, algo que ele nunca havia vivenciado por toda a eternidade. Mas aquela separação, aquele momento de escuridão, aquele momento de separação total do Pai, era uma aplicação muito singular para demonstrar da verdadeira separação que estava no meu coração, no seu coração, em relação a Deus. Quando ele mesmo afirmou em João capítulo 12, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai dar fruto, mas se morrer, dará muitos frutos. O próprio Jesus vai afirmar nesse mesmo capítulo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui está o grande plano da salvação. Naquela cruz, Jesus se torna o que nós éramos, filho do pecado, e nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Naquela cruz, ele se torna separado. Hoje, eu e você estamos reconciliados. Naquela cruz, Jesus se torna maldição para que hoje sejamos abençoados pelo Senhor. E ao ressuscitar, Jesus recebe a identidade, conforme o autor de Hebreus, de primogênito. O Pai chega a dizer no capítulo 1, assim que Jesus ressuscita e comparece diante do Santo dos Santos celestial: eu hoje te gerei. A quem Deus gerou? Deus não pode gerar Deus, mas Deus gerou o último Adão, o primogênito de uma nova criação. E é esse primogênito que desce através do seu Espírito e sopra o seu Espírito sobre nós, sobre a igreja, sobre todo aquele que crê, e nos dá a possibilidade de sermos filhos de Deus, gerados pela água e pelo Espírito. A água é a palavra. O Espírito é o Espírito da verdade, que nas mesmas palavras de Cristo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós abrimos o nosso coração para a pregação do Evangelho, ouvimos a palavra, o Espírito convence o nosso homem interior e é gerado dentro do nosso ser um filho, uma filha de Deus, conforme a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O texto também nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras anteriores deste versículo dizem: e do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Crer para as Escrituras Sagradas não é um assentimento intelectual. Crer nas Escrituras Sagradas é receber a Jesus. Quero desafiar o seu coração. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já reconheceu a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário? Talvez você e eu conhecemos um Cristo histórico, um Cristo que marcou a história da humanidade antes e depois de Cristo. O Cristo da Renascença, pintado por Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos os artistas da Renascença chegaram a pintar, a esculpir uma imagem de um homem magro, cabelos compridos, olhos verdes. E não queremos aqui de forma alguma depreciar essa característica, essa imagem pontual acerca da pessoa de Jesus. Mas isso foi um momento histórico, isso foi um momento do humanismo, da Renascença, no finalzinho do Império, do sistema medieval, e ao entrarmos no momento do mundo contemporâneo e moderno. Mas o Cristo que quer se revelar ao nosso coração já não é mais aquele que está na cruz. Aquele que estava na cruz era o pecado, tomou o nosso lugar. Mas ao ressuscitar, ele recebe a identidade de primogênito. E se tem primeiro, é porque tem segundo
tem terceiro, tem quarto, quinto, milhares, milhões de filhos, uma multidão incontável, disse João, na Nova Jerusalém Celestial. Você quer fazer parte desse reino? Você quer conhecer o reino de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Abra o seu coração. Permita que a palavra gere em seu coração o convencimento pelo Espírito de que somos pecadores, de que precisamos de um Salvador, de que estamos separados de Deus, de que somos incapazes, impotentes de chegarmos a Deus mediante os nossos próprios esforços e méritos. A palavra desafia o nosso coração a crermos. E todo aquele que crer será justificado conforme Abraão. Abraão creu e foi justificado por Deus. E crer para o Evangelho de João é receber a Cristo no seu homem interior. Deus abençoe a sua vida. Quero orar pedindo ao Pai que Ele transforme o seu coração, o meu coração. Pai querido e amado, oro neste momento, rogando a este ouvinte, a esta pessoa que nos assiste através desse vídeo, que o Senhor possa tocar em seu homem interior, revelar a obra redentora, expiatória de Cristo Jesus, se dando por nós, levando a nossa morte, levando a nossa natureza, levando a nossa identidade para nos dar a oportunidade de recebermos a sua natureza, a sua identidade e a sua posição. Oro para que o teu Espírito Santo construa no coração deste ouvinte uma casa para o Senhor. Que o Senhor venha fazer morada em seu homem interior através do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que o conduzirá à verdade e o ensinará todas as coisas. Oro para que as Escrituras Sagradas revelem ao coração desse amado irmão, dessa amada irmã, a vontade do Senhor para a sua vida. Oro também para que uma boa igreja local, uma igreja que prime pelo ensino das Escrituras Sagradas, conduza esta pessoa, este jovem, este adulto, este ancião, esta criança, esta família, este casal, à maturidade, até que a imagem de Cristo seja formada em nosso homem interior. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa fortalecer a fé desta pessoa e a obra que o Senhor começou venha ser completa, aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Deus o abençoe. Continue examinando as Escrituras. Desafie o seu coração a ler o Evangelho de João. Leia 3 capítulos por dia. Ao longo de uma semana você terá lido todo o Evangelho de João, uma vez que o mesmo tem 21 capítulos. 7 vezes 3, 21. Leia o provérbio do dia. Há 31 capítulos no livro de Provérbios. Hoje, escolha o dia de hoje, dentro do mês, e leia o capítulo pertinente à data desse mês. E ao longo de 12 meses, você terá lido todo o livro de Provérbios 12 vezes ao ano. Deixe para ler o Velho Testamento após você conhecer o Novo Testamento. Comece pelo Evangelho de João e no seu ritmo pessoal, particular, avance sobre os demais evangelhos. Logo em seguida, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas gerais ou cartas gerais e, por fim, o livro tão desejoso de ser conhecido, o livro do Apocalipse. Um livro que exigirá uma maturidade, um discernimento, um conhecimento mais amplo prévio. E esse conhecimento prévio também virá pela leitura sistemática e o estudo das Escrituras Sagradas. Quero externar que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, aonde quer que você esteja. Há um Deus que tem o desejo e o interesse de se revelar ao seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça,